no Fala Xerife de hoje falar a respeito dos jogos de finais de semana, jogaço de bola, jogaço. Né? O primeiro jogo de sábado, vamos falar, tem muitos jogos, mas esse jogo é muito importante, que é Corinthians e Vasco da Gama. Né? O Vasco precisa somar pontos, o Vasco precisa ganhar. Corinthians também está colado ali, né, no Z4, né? A gente vê a performance das duas equipes, não é boa. O Corinthians está bem na Copa do Brasil, vem crescendo com o Vanderlei, mas precisa somar pontos e ganhar. E o Vasco, desesperadamente. Se a gente fizer uma soma de 45 pontos, de 23 jogos que faltam, o Vasco precisa ganhar 22, né, para chegar a esses 45 pontos. Então é muita coisa, mais de 50%, é muita coisa. Então o Vasco precisa começar a reagir. A chegada do novo treinador, a equipe perdendo em casa, é uma equipe que está sem confiança. O Vasco precisa começar a ganhar para remontar tudo isso, pegar confiança, muita garotada, jogadores chegando de contratação. Vamos ver o que acontece com esse Vasco da Gama. Do lado do Corinthians, o Vanderlei está dando conta do recado. Né? A gente sabe que é um time fortíssimo quando tem uns jogadores de qualidade, principalmente o Renato Augusto, né? Está sendo poupado para jogar alguns jogos, tem problema no joelho, mas é um jogador fora de série, um jogador espetacular. Né, e faz a diferença quando joga nessa equipe do Corinthians. O Corinthians precisa somar pontos. É como eu falei, o Vanderlei começa a dar uma cara de jogo a esse time do Corinthians, que mescla muito na experiência também com a juventude. O Vanderlei é um treinador que gosta de jogar com jogadores jovens e coloca para jogar, não tem medo de jogar. Né? Agora, se eu não me engano, 9 a 10 jogadores da base já foram aproveitados. Então, ele é um treinador que gosta de trabalhar com a base do Corinthians. E esperamos um grande jogo, né? O Vasco precisando ganhar também, o Corinthians precisando ganhar. Olha, jogo de desesperado em relação à pontuação. Né? O Vasco é o último colocado, né? 9 pontos, né? Em 13 jogos, é muito, muito pouco. A torcida do Vasco está assustada, mas a gente espera um grande jogo entre Corinthians e Vasco da Gama. No outro jogo, Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro joga com a equipe do Flamengo. O Atlético Mineiro, se ele quer pensar esse ano em alguma coisa, eu acho que ele tem que pensar na Libertadores. Porque no Campeonato Brasileiro é muita diferença de pontuação para o primeiro, para esses times que estão em cima. O Flamengo é um time que está acima muito do Atlético Mineiro, e o Atlético, a pontuação é pífia pelos jogadores que tem, pela qualidade que tem desses jogadores. O que eu acho que o que tem que acertar é um treinador chegar e tentar ajeitar a casa. Tentar ajeitar essa casa, colocar em ordem e colocar esse time para jogar. Qualidade tem. Quando eu fico olhando, né, alguns dirigentes, alguns CEOs aí, falando que precisa contratar, eu falei, meu Deus, né, e a equipe do Atlético não é tão ruim assim. A equipe do Atlético tem bons jogadores. O que falta é organizar a casa, organizar e dar padrão de jogo a esse time. Porque jogadores têm contratações, foram feitas. Se precisa de mais contratações, é outra coisa. Né, a exigência do treinador de alguém que faz parte da direção do Atlético, mas o Atlético era para estar numa pontuação melhor. O Atlético precisa esquecer a arbitragem. Não é possível que de 13 jogos que jogou foi prejudicado todos os jogos. Na Libertadores, onde o Atlético joga, tem reclamação. O Atlético precisa esfriar a cabeça. Tem que ter reclamação? Tem. Mas não dos jogadores, deixa a direção resolver. Eles têm que pensar em jogar futebol, porque toda vez tem a desculpa de arbitragem. Entendeu? Então, isso é ruim para o futebol e do Atlético também. Não estou criticando ninguém, porque se quiserem continuar reclamando, podem continuar, né? São jogadores profissionais, eles que estão lá dentro de campo, mas esquece um pouquinho, deixa a direção, né, tentar solucionar. Eles têm um diretor, um CEO lá muito bom, que é o Rodrigo Caetano, um cara sério. Então, não deixa para essa turma reclamar de arbitragem. Joga dentro de campo, porque qualidade tem. E o Filipão, que chegou agora, que também está encontrando muitas dificuldades, mas daqui a pouco a coisa engrena, começa a ganhar, tem torcida e a gente espera um grande jogo. O Flamengo precisa também ganhar para encostar na equipe do Botafogo. Né? O Flamengo precisa ganhar. Né? Perdendo esse jogo e o Botafogo, daqui a pouco eu vou falar, ganhar do Curitiba, a distância ela aumenta e fica muito mais difícil. Eu acho que o título para o Flamengo esse ano, o Flamengo pode buscar tudo pelo elenco que se tem, mas é Libertadores e Copa do Brasil, na minha opinião, como foi o ano passado. Então tem tudo para ganhar esse ano. Mas pode sim buscar, é um elenco muito forte, é um elenco muito bom, é um elenco que o treinador pode olhar assim e dizer, olha, vou escalar esse time, e é um time de Série A. Qualquer time que o Flamengo escalar é time de Série A e pode buscar o título pela qualidade que se tem, o dinheiro que se tem, a gestão que se fez no Flamengo, né? Muito dinheiro, muitas contratações, e é normal buscar os títulos. Então, jogaço de bola entre Atlético Mineiro e Flamengo, né? E o Botafogo está de olho, um empatezinho, ou uma vitória até do Atlético, o Botafogo vai vibrar.
Valeu, galera. Bom, falar no jogo de domingo agora. Esse jogo de domingo é um jogaço também, né? O Botafogo joga em casa com o apoio da sua torcida e ainda por cima pega um time cascudo. O Curitiba, nos últimos 4 jogos de 12, ganhou 10 pontos. Isso que eu acho que é uma das equipes que ganharam mais pontos nessa virada aí, né? Chegada do novo treinador, né? Ganharam 3 jogos e empataram 1. E eu vi esse time jogar. Eu gostei muito, não pela última vitória agora, mas eu já tinha gostado antes, quando eu vi. É um time forte, um time com a marcação forte, determinado, um time perigoso. Olha, jogaço de bola, tá? E o Botafogo está em casa, com o apoio da sua torcida, né? Empatou perdendo de 2-0 o último jogo, ganhou, né? Perdendo 2-0, conseguiu reverter e empatar o jogo, poderia ter ganho no final, mas enfim. O Botafogo tem um time com um padrão de jogo já definido, agora o treinador precisa ganhar, já empatou 2 jogos, né? Então precisa ganhar um jogo e joga com o apoio da sua torcida. Então espero um jogaço entre Botafogo e Curitiba, né? Esse Botafogo bem armado, esse Botafogo com fome de ganhar o Campeonato Brasileiro. Esse é o título do Botafogo esse ano. É claro que se vir a Sul-Americana é um prêmio, mas esse é o título, pela distância que tem de pontuação. O título do Botafogo, para mim, é esse, do Campeonato Brasileiro. E se vier o Campeonato Sul-Americano, ótimo, mas eu tenho certeza, a escolha do torcedor do Botafogo é o Campeonato Brasileiro, até porque 95 foi o último título, né? Com tudo e toda aquela geração, Gonçalves, né, Donizete, aquela geração maravilhosa, Gotardo, e agora vai em busca desse título. Então o Botafogo é uma equipe bem armada, joga em casa, apoio da sua torcida. E a grande revelação, o time que mais somou pontos nessas 4 rodadas passadas, a equipe do Curitiba. Parabéns ao Curitiba, né? Tá jogando um bolão, jogo difícil para essa equipe do Botafogo. Então, valeu, galera. Um abraço. Bom final de semana a todos. Fala, amigos. Vai lá e aposta. Vai lá, quer ganhar um dindizinho? Esporte da Sorte, meu amor. Esporte da Sorte, nosso amor. Vai lá e acessa. Jogaço no final de semana. Olha, começamos com Atlético Mineiro e Flamengo. Que jogo. E Vasco. O Vasco pega o Corinthians lá em São Paulo, Neoquímica. Domingo tem um líder jogando, Botafogo, diante da boa equipe do Curitiba. A grande revelação nesses últimos tempos, aí nesses últimos 4 jogos. Jogaço de bola, vai lá e acessa Esporte da Sorte, meu amor, Esporte da Sorte, nosso amor. Um beijo a todos e um bom final de semana. Um selo xerife Ricardo Rocha, Esporte da Sorte. Valeu! Fala pessoal do canal Xerife Ricardo Rocha 3 no YouTube, tudo bem com vocês? Final de semana recheado de jogos. Você já sabe, ó, Esporte da Sorte, vem fazer suas apostas. Vou começar pelo jogo entre Sport e CRB. Sport precisando de vencer. Que se tiver alguma combinação de resultados, o Sport pode até ser o primeiro colocado. O Vitória tem que perder, tem que ter alguns empates, enfim. Mas o Sport tem que fazer seu dever de casa, que é vencer. E no jogo de hoje, o Sport vai com sua força máxima. Só não terá o Jorginho, que ainda não está liberado pelo departamento médico, mas o Fabinho está voltando. Tem o Cariús também, que pode jogar, né? Ou o Filipinho pode entrar na lateral esquerda. Enfim, o Sport vem com sua força máxima. Lembrando que vai ter um atrativo bem top para o torcedor. Diego Souza estará no jogo, não vai começar jogando, nem estará no banco, mas fez uma convocação bem bacana para o seu torcedor lotar a Ilha do Retiro. Um jogo muito importante para a equipe do Sport. O Sport joga dentro de casa, precisando de vencer, já que o Sport nos últimos jogos não consegue fazer bons resultados, né, e nem performance dentro de campo, mas conseguiu vencer o Sampaio Corrêa fora de casa por 2-1. O Sport vai ter no meio de campo Fabinho ou Fábio Matheus ao lado do Ronaldo Henrique, vai ter um Alan Ruiz, né, e também Juba, Wagner Love, e do lado direito Edinho ou o Labandeira. Essa será a provável equipe do Sport Clube do Recife. Pelo outro lado, tem alguns jogadores conhecidos, tem o Fábio Alemão, tem também o Hereda, tem o Anselmo Ramon, um jogador muito interessante, que sabe fazer gols. Tem o seu treinador Daniel Paulista, que hoje, né, está na equipe do CRB. O Sport ainda não conseguiu vencer o Daniel Paulista. Isso mesmo, em todas as equipes que o Daniel Paulista passou, o Sport ainda não venceu. E o tabu aí está para ser quebrado, quem sabe, na partida de hoje. Daniel Paulista é o treinador do CRB, um treinador que conhece muito a equipe do Sport, já que foi ex-jogador, trabalhou como auxiliar, foi treinador da equipe do Sport. Enfim, é um jogo muito interessante para a equipe do Sport, que precisa vencer para se consolidar ainda mais no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Falar também do jogo do Náutico, que joga amanhã contra o Operário fora de casa, um jogo muito chato. O Operário hoje é o segundo colocado, o Náutico é o sexto. Se o Náutico vencer, a diferença mínima aí
de 2 pontos de um para o outro. O Náutico precisa ainda mais se consolidar, fez algumas contratações na semana, ao longo desta semana, né, que é muito bom. O Náutico trouxe um jogador interessante, que é o Ribamar, já passou por Botafogo, o Vasco, dentre outras equipes do futebol brasileiro, estava na Chapecoense, um jogador que pode somar bastante tecnicamente, já que o Náutico sofre uma carência muito grande de número 9. O Jael, depois que se lesionou, o Náutico buscou algumas peças de reposição no seu elenco, não conseguiu encaixar, o próprio Jean foi um deles, mas até agora não conseguiu surtir efeito, por isso que trouxe o Ribamar. Isso é muito bom. Vai ter também o Souza, tem também o Vitor Ferraz. O Náutico vai com sua força máxima. Lembrando que o Operário, dentre as séries A, B e C, é o único time invicto dentro de casa. Isso mesmo. Então, o Náutico, quem sabe o Náutico também não consiga quebrar esse tabu fora de casa e consiga vencer a equipe do Operário. Um jogo muito chato. Lembrando que a equipe do Náutico, desses próximos 5 jogos, ele vai pegar 3 equipes que estão no G8. Então, é muito importante o Náutico somar pontos. Pelo lado do Operário, tem o Felipe Ferraro, um jogador que tem 4 gols na competição, um jogador muito interessante. Tem que abrir os olhos para este jogador e o Náutico também fazer a sua parte, que é pontuar fora de casa. Tá bom, pessoal? Então, você já sabe. Curta, compartilhe bastante o canal Xerife Ricardo Rocha 3 no YouTube, dá aquela moral. Tem um site Xerife também, ricardorocha3.com. E é hora de faturar. Isso mesmo, esporte da sorte. Meu amor, nosso amor, com apenas R$1, você já começa a fazer suas apostas. Vou dar os meus palpites para este final de semana. Sport vence, o Ceará vence, isso mesmo. O Náutico acima de meio na partida. E no jogo da seleção brasileira contra a França pela Copa do Mundo Feminina, vai ser acima de meio gol. E também tem um Retrô que vai vencer, sim, pela Série D. Então vem embora, esporte da sorte. Piscou, pagou.